Olá, eu sou Vanélia Oliveira e hoje, na primeira videoconferência do Conviva do ano, vamos tratar sobre o planejamento pedagógico das Secretarias Municipais de Educação para 2020. Estão conosco a professora Marli Fernandes da Silva, dirigente municipal de educação de Apucarana, no Paraná, e presidente da Undime Paraná, e Carolina Velho, que é especialista em educação em primeira infância da OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos, e também já foi coordenadora de educação infantil do Ministério da Educação. Sejam bem-vindas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui com Vanélia, Carol. Agradecerei o convite da Undime por meio do Conviva. Dizer que é sempre bom tratar dos assuntos que envolvem a educação nos municípios. Isso, boa tarde a todos e a todas. Também gostaria de agradecer em nome da OEI o convite da Undime, por meio do Conviva, para essa tarde de diálogo sobre planejamento. Muito obrigada. Que ótimo. O ano letivo começa em breve na maior parte das redes brasileiras. E a Secretaria de Educação é responsável por realizar diversas ações para que o início das aulas ocorra da melhor forma. As escolas precisam estar com a infraestrutura adequada, os profissionais precisam estar lotados nas turmas e o transporte e alimentação devem estar prontos desde o primeiro dia. Neste vídeo, discutiremos especificamente sobre o planejamento pedagógico e ver de que forma organizar as atividades dos profissionais da educação. Vamos lá? Bem, a primeira pergunta eu vou fazer para as duas, tá? Para a Carolina e para a professora Marli. Bem, por que é importante as equipes da Secretaria de Educação se preocuparem em realizar um planejamento para o ano letivo e não ir tomando decisões aos poucos conforme os desafios aparecem? Bom, Vanelli, acredito que a gente não pode ir apagando o incêndio, né? Para isso que serve o planejamento. Acho que é difícil avançar se a gente só vai realmente apagando os incêndios diários, né, na educação. Então, se a gente quiser avançar, a gente precisa, enquanto equipe, projetar, né? Projetar as mudanças, e o planejamento é a forma de se viabilizar isso. Então, é imprescindível que toda a equipe das secretarias elas estejam envolvidas, garantindo daí que o planejamento esteja ancorado nas demandas reais das secretarias, né? E aí, para que isso impacte no cotidiano de todos os envolvidos na educação do município, funcionários, professores, pais e crianças, né? Então, o planejamento ele é um ponto inicial e fundante para qualquer atividade na educação. Exato, professora. Eu vejo que o planejamento é um dos exercícios fundamentais para alcançarmos nossos objetivos. Sem o planejamento, nós podemos ter lá um conjunto de boas ideias, mas que não vão ter resultado, que vão cair no esquecimento, vão ficar numa gaveta, enfim, não teria uma ação específica e muitas boas ideias se perderiam nesse contexto. Então, o exercício do planejamento é que permite a todos reunir esforços para cumprir uma meta ou um conjunto de metas. E podemos, por meio deles, também vislumbrar ainda objetivos maiores, a médio, a curto e a longo prazo. Para atingir esses objetivos, o planejamento permite esse equilíbrio entre o que nós pretendemos alcançar, são os resultados, o que pretendemos atingir, são os objetivos, e ainda verificar todas as possibilidades de recursos, de espaço, para que possa ser efetivado. Em última análise, o planejamento possibilita trabalhar com maior grau de eficiência, de eficácia e de efetividade. Com o planejamento, o gestor pode acompanhar melhor as ações, as situações. Se os imprevistos surgirem, terá uma visão geral do que deve ser feito e saberá utilizar melhor as condições, os recursos que se tem. Será um gestor proativo,
terá em mente que poderá acontecer e vai tomar medidas preventivas. Ele já vai visualizar. Se planejamos acontecer desta maneira, o que pode acontecer de imprevistos? Já vai ter uma ação preventiva e, com certeza, aquilo que se pretende vai ser efetivado com bons resultados. E, Carol, por que é importante integrar estudantes, familiares, professores, envolvê-los no processo de revisão em parceria com os gestores escolares? Então, a minha fala aqui é em relação, olhando muito na perspectiva da educação infantil, né, que tem uma característica que é a primeira etapa da educação básica. Então, é o primeiro momento que as crianças vão vivenciar o contexto educacional, social, fora do domicílio delas, né? Então, a presença das famílias nesse envolvimento, né, no início desse processo educacional, é uma excelente oportunidade para os gestores e para os professores, para os coordenadores, né, para toda a equipe, para que eles possam ir conversando com essas famílias, com as crianças. Na revisão daí de qualquer documento, é uma forma de engajar essa família, né? Então, uma das principais questões aí na educação é esse engajamento das famílias, e esse momento de revisão desses documentos pode ser uma oportunidade para que as famílias se sintam pertencentes aí da construção dos documentos e da própria escola, né? Esse ano é um ano muito importante porque a BNCC ela chega aí nas instituições via os currículos que foram elaborados, né? É um momento de formação continuada, enfim, é um momento de oportunidade daí de transformar as práticas pedagógicas e realmente enxergar as potencialidades e a centralidade das crianças nos planejamentos e nas organizações das ações dos professores. Então, eu vejo aí esse momento como uma grande oportunidade desse convite para as famílias, né, e para todo mundo que trabalha na secretaria e nas escolas, na construção aí dessas propostas e documentos, né? E professora Marli, qual é o papel da Secretaria de Educação no sentido de orientar as escolas? E o papel das secretarias é de construir um planejamento macro que envolva toda a rede, as ações em que vão acontecer na coletividade. Quais projetos nós precisamos desenvolver, quais serão os momentos avaliativos, quais eventos vão ter, em qual momento vai acontecer as formações continuadas de professores, de funcionários, de motoristas, de todo o funcionalismo, todos envolvidos nesse trabalho da educação. Em que momento nós vamos também envolver a comunidade nestas ações? Por exemplo, na nossa cidade nós temos, em Apucarana, nós temos muitos momentos e eventos em que a família participa. Nós temos, por exemplo, o momento de um festival que mostra para a comunidade todo o trabalho que é desenvolvido na língua inglesa, então o Festival de Inglês, e nesse momento as crianças se apresentam músicas, tudo na língua inglesa, e as famílias acompanham. Nós temos a apresentação de expressão corporal, tanto dos CMEIs da educação infantil quanto das escolas, os pais também acompanham esse momento. Temos o momento da poesia, temos a cantata de Natal, temos um projeto de expressão corporal que fazemos um circo com as crianças de 1º ao 5º ano. E em todos esses momentos, para que ele aconteça, que a gente dê a oportunidade de todas as escolas se envolverem, ele tem que ser planejado anualmente e apresentado num primeiro momento para todas as escolas. E a escola tem a liberdade também de fazer a sua parte.
para finalizar o projeto, ele antes acontece dentro da escola, entre os professores, com as crianças daquela escola. Dali saem alguns números que vão, então, para a atividade maior. Então, é importante pensar nisso também. A secretaria faz um planejamento macro, mas não pode tirar a autonomia da escola de também ter o seu momento com as suas crianças, com os seus alunos, com os seus professores, de também desenvolver a sua autonomia dentro daquele tema a ser desenvolvido. Acho que o papel da secretaria é de fazer toda essa articulação, de ter uma proposta de trabalho, um planejamento e buscar o engajamento de todas as escolas de forma que elas também se sintam participantes desse planejamento. Não é um planejamento que vai pensar assim, cumpre-se. Não, um planejamento que também é ouvido, é discutido e priorizado as diversas áreas de conhecimento. Isso, a senhora já acabou respondendo um pouco a minha pergunta seguinte, que era essa, que lá em Apucarana, como é que vocês organizam essa questão da prática, né? Na prática, a revisão do projeto pedagógico. Como que se dá a revisão? Isso, o exemplo que eu citei aqui em projetos, que também faz parte do projeto pedagógico, mas nós fizemos também uma parte mais estruturada de fundamentação, então com textos de apoio, com análise de alguns casos e trazendo as escolas a pensar a sua identidade. Olha, em alguma escola foi desenvolvido esse projeto, daria certo na minha escola? Será que eu teria que modificar por conta da minha comunidade? Então, esses momentos de revisitar o projeto pedagógico tem que ser uma constante também, principalmente agora, nesse momento em que nós temos que contemplar aí as competências gerais da BNCC, temos que trazer não só o currículo, na verdade, tudo na escola é currículo, mas além daquele currículo da sala de aula, a BNCC também tem que estar presente nas demais ações da escola. Isso, então, é discutido nessa revisão dos projetos pedagógicos. E sobre esse assunto, sugiro que vocês acessem a galeria ou o YouTube do Conviva e assistam ao vídeo Construção dos Projetos Políticos Pedagógicos. O vídeo tem pouco mais de 4 minutos e fala sobre o que é PPP, o papel das secretarias, como as escolas devem elaborar seus documentos e a importância dos currículos serem a base para a revisão dos PPP. Então, vale a pena consultar o material e compartilhar com a sua equipe da secretaria e escolas. O link do vídeo vai ficar aqui na descrição desse vídeo, ok? Vamos lá. Carol, nesse momento, muitas secretarias de educação estão realizando reuniões preparatórias com as escolas para o início do ano. Esses momentos são chamados, que a gente chama de semana pedagógica ou jornadas de planejamento. Como fazer com que esses momentos sejam produtivos e agradáveis? Então, não sei se é tarde para dizer isso, né? Mas nunca é tarde. Acho que o que a gente puder contribuir também para os outros momentos, né? Porque esses momentos da semana pedagógica, da jornada pedagógica, eles podem acontecer no começo do ano, mas em muitos municípios acontecem também no meio, no final do ano, né? Em muitos municípios já tem no calendário isso, mas uma coisa importante é realmente que as escolas e a secretaria possam fazer um levantamento de temas que os professores achem importante ou tenham mais curiosidade ou dúvidas, né? Para além dos temas já escolhidos aí pela coordenação pedagógica das instituições, né? Acho que a produtividade ela está relacionada ao engajamento e ao sentimento de pertencimento dos profissionais que estão fazendo a semana pedagógica. Então, se a gente tem dentro da semana, né, atividades que realmente deem o papel para o professor, esse papel de liderança, de também produção de conhecimento, o professor se engaja, né?
E, além disso, esses momentos devem ajudar no planejamento das atividades coletivas. Então, como essas semanas, normalmente, as secretarias reúnem todos os professores, né, todos os coordenadores, pode ser um momento interessante para que esses planejamentos dessas ações maiores possam acontecer. Então, para além de um espaço formativo, né, da semana, a semana pode ser uma semana onde os professores realmente coloquem a mão na massa e produzam, né, projetos, possam escrever coletivamente atividades que possam acontecer durante o ano, enfim. Acho que criatividade é uma palavra importante para essa semana, e sei que as secretarias têm muita criatividade e aí vão engajar esses profissionais, enfim, né, para os temas aí, uns temas que são importantes. Na educação infantil, temas como, né, experiência, temas como os direitos de aprendizagem, né, são temas que, avaliação, são temas que precisam estar na pauta, né? Brincar. Você havia falado no começo da sua fala que esses momentos eles podem acontecer em outros períodos do ano, né? No meio, no fim do ano. E assim, como é que a secretaria pode compartilhar a organização desses encontros com as equipes para fazer com que o trabalho seja mais democrático, como você já tinha falado da questão da participação dos professores, assim, mais democrático, mais participativo? Então, as secretarias municipais, elas têm possivelmente, né, escolas com excelentes experiências acontecendo na educação infantil, no CEMEIs, né, nas UMEIs, nas unidades de educação infantil. E aí, esses encontros, eles acabam se tornando encontros formativos, ou podem, né, se tornar encontros formativos. Então, as trocas de experiência entre as escolas, né, nesses momentos formativos, são boas oportunidades aí para que as escolas às vezes desconhecem projetos específicos de outras escolas, né? Porque elas têm autonomia. Então, por mais que tenham projetos maiores da secretaria, às vezes uma escola está desenvolvendo um projeto interessante que outra escola pode se inspirar, e aí esse momento pode ser um momento de troca. Além disso, dependendo do tamanho da secretaria municipal, às vezes é muito fácil compartilhar documentos, informações e até construir documentos de forma mais participativa, né? Às vezes você tem secretarias muito pequenas, que têm um número pequeno de professores, 100, 200 professores, e aí você, num Google Docs, você pode compartilhar um documento, né, e construir de forma mais participativa. Até mesmo municípios maiores, por exemplo, o município de São Paulo, ele nos mostrou que é possível aí construir documentos de forma participativa e democrática quando ele construiu os indicadores de qualidade da educação infantil paulistana, né? Ele fez polos nas regionais, né? E trouxe o tema da avaliação participativa como temas de trabalho, e aí esses polos foram gerando e o documento nasceu, né? Então, às vezes a gente acha o município é muito grande e tal, mas a gente já tem experiências que mostram essa viabilidade da participação dos profissionais, dos pais, das crianças, né? E lá no município, professora Marli, quais os desafios das secretarias para planejar esses encontros e como lidar, né, com esses desafios? E a gente queria saber também, uma pergunta que a gente tem quais as experiências você compartilharia conosco como sendo de boas semanas pedagógicas? Bem, os desafios, eles se diferem, como a Carol já colocou, os pequenos, médios e grandes municípios. Então, os pequenos vão enfrentar a dificuldade, às vezes, de trabalhar com um grupo pequeno para diversificar, para
Os municípios grandes, talvez a dificuldade de trabalhar com um grande número. Cada município vai ter que programar a sua condição para fazer essa semana, fazer toda a formação continuada. Na verdade, o planejamento anual da rede, das escolas, ele começa com a semana pedagógica, de início de ano, poderão ter outras. Mas nesse início de ano, onde é aquele momento singular, onde se traça todos os objetivos, as metas a serem alcançados durante todo o ano. E o maior desafio da Secretaria de Planejar são fazer com que essas semanas não sejam aquelas semanas cansativas em que o professor, os gestores vão pela mera obrigação, mas que elas possam ser inspiradoras, que tenha sempre como meta a educação pública de qualidade. Então, trazendo isso para a nossa cidade, como exemplo, eu colocaria nossa semana pedagógica, nós iniciamos com os gestores. Nosso primeiro momento da semana pedagógica é com os diretores e coordenadores das escolas. Com eles, nós fazemos até o encarte impresso de toda a programação do ano, todos os projetos a serem desenvolvidos, todos os eventos, e nesse momento também eles têm a oportunidade de sugerir algo diferente, uma outra proposta é analisada com o grupo e segue-se aquele planejamento, sem surpresa, sem ter que tomar uma decisão de última hora, sem um planejamento condizente. Isso, nesse momento da semana pedagógica de início de ano, tudo isso é pensado. A partir desse momento, que nós dividimos em momentos. Sempre trazemos um palestrante que possa trabalhar de uma forma mais global os temas relevantes da educação. Mas a gente tem o cuidado de que esse tema não fique assim, muito acima, muito desconectado do dia a dia do professor em sala de aula. Então, recebemos o palestrante e, na sequência da nossa programação, nós temos atividade com as escolas, às vezes em polos, 5, 6 escolas discutem o mesmo tema, até para discutir realidades diferentes, ou, em outros momentos, a própria escola que faz todo esse trabalho, fazendo aquela ponte do que foi discutido de uma forma mais global. Tivemos muito isso nos últimos anos em relação à BNCC. Vamos ter nesse ano a nossa formação continuada, um trabalho sobre os descritores das avaliações externas. E aí o professor vem para a sua realidade, discutir isso, aquilo, discutir os seus resultados, por exemplo, da sua turma, da escola, fazendo essa ponte do macro com o cotidiano ali da escola. Esse ano o debate é que a BNCC chegue em cada sala de aula. Nós tivemos 2018 a construção, cada estado fez a construção do seu currículo, do seu referencial curricular, como cada estado teve a autonomia de chamar o seu documento norteador. 2019 já tivemos as formações continuadas, conseguimos, acho que todo o estado conseguiu avançar pelo menos um pouco, não conseguimos atingir a todos os professores, mas já demos um grande passo, e nesse momento os professores de todos os municípios também tiveram a oportunidade de fazer essa ponte do que está na BNCC, no referencial curricular do Estado, como direitos e objetivos de aprendizagem, quais conteúdos vão estar vinculados, principalmente de que forma vão ser os processos avaliativos para se cumprir esses objetivos. Enfim, é o trabalho macro, trazendo para o município, trazendo para cada escola, chegando até a sala de aula. Então, a semana pedagógica tem o início de todo esse planejamento e ela pode acontecer em outros momentos durante o ano, mas ela tem que ter sempre uma linha de pensamento. Onde estamos, onde queremos chegar, o que vamos fazer para atingir as nossas metas. Ok. E, Carol, agora para você, como a Secretaria deve organizar e orientar suas escolas
sobre os processos avaliativos e as estratégias de reforço para o ano letivo, para que não fique concentrado no fim do ano. E aí eu queria que você nos contasse de que forma isso muitas vezes está organizado na educação infantil e que pode servir de exemplo para o ensino fundamental. Na verdade, Aneli, no caso da educação infantil, não há retenção das crianças. E com isso, essa palavra reforço, ela não está no vocabulário da educação infantil, né? O que acontece é que a avaliação das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças, elas devem ser produzidas pelos professores. Não existe uma prova na educação infantil, né? O que existe é uma avaliação do contexto, né? Com os indicadores de qualidade da educação infantil, né? Houve, em 2019, né, a primeira avaliação nacional, né? A gente deve ter os resultados agora em 2020, mas em se tratando de processo avaliativo, de procedimento avaliativo, aí tanto nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, quanto na Lei 1279 de 2013, e aí na lei, no artigo 31, inciso 1º, ela diz que a avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então, o professor, a escola, vai optar como é que ela vai fazer esse acompanhamento. Se é de uma forma mais objetiva, se é de uma forma mais descritiva, se é de uma forma mais processual, né? E aí a gente tem nacionalmente caminhado e com estudos, né, já há algum tempo, sobre as documentações pedagógicas, né, que possibilitam daí uma visualização da originalidade dos processos construtivos das crianças, das suas experiências individuais e experiências coletivas, né, em grupo. E aí, por meio de textos escritos, imagens, objetos, relatos, fotografias, vídeos, tudo isso compõe a documentação pedagógica da criança, né, que o professor pode ir trabalhando e fazendo ao longo do processo. Como é que eu acho que, não é que serve de exemplo para o ensino fundamental, mas pode inspirar o ensino fundamental também, para além dos processos avaliativos que o ensino fundamental tem, né? Principalmente no primeiro ciclo, né, até o 5º ano, onde você tem um professor que é pedagogo, né? Esse professor ele também pode, ao longo dos anos, trazer a documentação pedagógica para o ensino fundamental, né? Então, os portfólios, né? A educação infantil usa muito os portfólios, os processos de escrita mesmo, da avaliação das crianças, né? De uma forma mais subjetiva, trazendo daí todo o processo, como é que as crianças vivenciaram as experiências oportunizadas pelos professores, pelas outras crianças, pelos projetos que foram realizados, né? Aí, sobre esse tema, a gente tem alguns especialistas no Brasil, entre eles o professor Paulo Fock, que vem desenvolvendo alguns trabalhos sobre documentação pedagógica, né? E que, enfim, tem vídeos, tem livros que estão à disposição aí das secretarias municipais. Ótima dica. E aproveitando esse assunto, vou sugerir para vocês 2 videoconferências que nós fizemos sobre avaliação. Uma sobre ensino fundamental e outra sobre educação infantil. Ambas estão disponíveis na galeria do Conviva e no YouTube da plataforma. Vamos colocar aqui nos comentários os links direto para cada uma. Professora Marli, qual o grau da autonomia das escolas para pensar nas avaliações e nas estratégias de reforço e o papel da secretaria
para orientar a rede como um todo? E como é que a senhora faz no seu município? Nós entendemos que as avaliações pontuais do processo de aprendizagem, a escola organiza da sua forma, com base nos conteúdos desenvolvidos. A autarquia acompanha todo esse processo e temos que nos preocupar também com as avaliações externas à sala de aula. Muito bem dito pela Carol a questão dos pareceres descritivos. O processo avaliativo não é só nota, mas analisar tudo aquilo que a criança, tendo como parâmetro ela mesma, o que ela conseguiu avançar, o que ela conseguiu somar à sua aprendizagem. E nós fazemos, então, a escola que organiza todo o seu material avaliativo, mas nós também fazemos avaliação pela autarquia. A autarquia vai e aplica uma avaliação e é pontuado. Nós participamos no ano passado da avaliação também estadual, além da Prova Brasil, e dos itens do nosso planejamento na Semana Pedagógica é analisar esses descritores. O que o professor avaliou a sua sala, quais foram os resultados alcançados pela Prova AME, quais os resultados alcançados pela Prova Paraná e pela Prova Brasil. Prova Brasil, nesse momento, não temos o resultado desse ano, mas podemos trabalhar com os últimos resultados alcançados. E a escola, então, verifica onde estão as maiores dificuldades, em qual componente curricular, em qual área. E uma preocupação nossa também são com os alunos com dificuldade de aprendizagem, com os alunos com deficiência. Para esses alunos também, além das avaliações com notas, com pesos, também levamos em conta muitos pareceres descritivos do progresso do aluno. Esse trabalho é feito desde a educação infantil e isso caminha com o aluno. Ele sai do CMEIS, vai para a escola, ele leva com ele esses pareceres do progresso de aprendizagem dele nas diferentes áreas. Quando ele sai da nossa rede do 5º ano e vai para o 6º, na rede estadual, ele leva também essa pasta com todo o descritivo da evolução dele nas diferentes áreas. É um trabalho que conseguimos organizar agora, tivemos bastante dificuldade para chegar nesse nível e isso favorece muito o trabalho, porque quando o professor recebe um aluno com dificuldade, até ele constatar qual é a dificuldade do aluno, ele perde um tempo. E se já chega para ele já sabe onde o aluno parou, ele já tem um parâmetro para dar continuidade nos conteúdos e, é claro, os resultados vão ser bem melhores. No caso desses alunos com dificuldades, mesmo os alunos de classe regulares ou os alunos com deficiência, a escola, então, tem que propor as atividades de recuperação desses estudos. É um reforço? Quais atividades vai ser para desenvolver talvez a oralidade, a expressão, o que essa criança precisa. Então a escola tem a autonomia de pensar nessas estratégias de reforço de acompanhamento e também, por meio da autarquia, nós acompanhamos essas atividades. Para os alunos com deficiência, nós temos as salas de reforço específica para atender esses casos, temos as salas especiais. Então, além dos alunos das classes regulares, nós temos também bastante preocupação com os processos avaliativos dos alunos com deficiência. Ok, professora. E, Carol, agora para você. Nós estamos agora, em um ano de implementação da Base Nacional Comum Curricular, que foi homologada em 2017 e, desde então, estão sendo construídos currículos nos estados e nos municípios. Como os momentos de formação continuada para os educadores devem considerar a BNCC e os currículos? Então, a construção dos projetos pedagógicos, eles podem ser um espaço formativo riquíssimo, envolvendo a formação continuada
e a BNCC necessariamente estará nessa formação. Então, como este ano é um ano de revisão, né, desses parâmetros, né, dos projetos, o que acontece? Utilizar esse espaço de revisão como um espaço formativo vai necessariamente trazer a base e os currículos para dentro desse diálogo, né? E aí, eu queria deixar aqui também outra dica: o Movimento pela Base construiu, né, junto com a Undime, com o SED, o Guia para os Gestores Escolares, que são as orientações para a construção dos PPPs, o PP, né, à luz dos novos currículos aí, que com certeza podem auxiliar nesse processo. Eu acho que a formação continuada, esse ano, não tem escapatória. Ela precisa necessariamente trazer a base como tema central para poder ir construindo, ajudando a construir as propostas pedagógicas. Se a gente realmente quer que seja de forma participativa, a gente possibilitar que os professores, na formação continuada, possam ajudar nessa construção, pode ser uma boa ideia. Ótimo. E, professora, como vocês organizam o calendário de formação continuada? Ao longo do ano, para abranger toda a equipe, como gestores, professores, merendeiras, motoristas e demais profissionais da educação? Isso, nós temos 2 momentos, no início do ano e no início do segundo semestre. E durante todo o ano, um acompanhamento das ações que foram propostas desde a semana pedagógica do início do ano até os resultados alcançados no meio do ano ou no final do ano. Nós achamos importante que na formação não seja só os professores envolvidos, mas que tenha momentos específicos com diretores e coordenadores, com os professores, dividido também por áreas ou por etapas, para que possa se desenvolver mais especificamente os conteúdos. Nesse ano, por exemplo, nós vamos ter um momento, já aconteceu nessa semana, um momento com diretores e coordenadores, acontece na próxima semana com professores, e nós vamos dividir os professores da educação infantil um grupo, os professores de anos iniciais no outro grupo, professores de EJA, professores da língua inglesa e espanhol, que vamos estar nesse ano também implementando espanhol na rede, grupos específicos, professores da educação especial, os grupos específicos de professores, para que possa se debruçar mais sobre a área de atuação. E também com os demais envolvidos no processo. Nós temos formação continuada para as merendeiras, nós temos todo um programa de alimentação saudável, e é nesse momento em que as nutricionistas também podem reforçar todo esse trabalho que é feito nas escolas. Com os motoristas, com os serviços gerais, com os funcionários que cuidam de documentação da parte administrativa, porque nós entendemos que, de qualquer forma, todos educam. A gente cita alguns exemplos para as merendeiras e elas se sentem assim lisonjeadas. A gente coloca, quando ela serve um alimento que ele está numa aparência bonita, ele tem um cheiro agradável, ele está de uma forma bem cuidada, bem distribuída. Então, é um conhecimento que a criança incorpora. Se ela vai usar os sanitários da escola e está bem limpo, bem cheiroso, ela também leva isso como aprendizado. Olha, na minha casa também é assim, merece ser assim. Nós desenvolvemos um projeto para cuidar dos pátios escolares, onde tem jardinagem, tem a horta pedagógica, que chamamos, tem a horta de temperos, dividida assim por turma. E a gente viu muito isso, que a criança levou isso para casa, depoimentos das famílias. Nossa, tinha um cantinho lá que tinha entulho, estava feio, e nós limpamos e plantamos umas flores, deu um outro visual, um outro aspecto. Então, o espaço escolar educa
E quem faz essa educação são as pessoas que trabalham nesse espaço escolar. Cada um, na sua função, está educando. Então, por isso que nós achamos bem importante que todos os envolvidos nas diferentes funções também tenham uma proposta de formação continuada durante todo o ano. Ótimo, e sobre formação continuada, nós temos um vídeo muito interessante aqui também no Conviva, tanto na galeria quanto no YouTube, chamado Formação Continuada dos Profissionais da Educação. O link dele também vai ficar disponível aqui nesse vídeo e é bom acessar. Muito interessante. E Carol, vamos lá. A BNCC deve estar presente em outros momentos do planejamento das secretarias para além das formações continuadas? Com certeza. Para que a gente possa ter a mudança no fazer pedagógico com as crianças, para que os pais, para que toda a comunidade possa compreender, né, da potencialidade de cada criança que a gente atende cotidianamente, é importantíssimo que os professores da educação infantil, que os porteiros, as merendeiras, os pais, a comunidade escolar possa entender, compreender a base nacional, né? Para que também não haja uma expectativa, né, diferente do que a base propõe, né? A gente tem uma especificidade na educação infantil de que são os campos de experiência, né? A gente não trabalha com conteúdo, né? Então, para que todos possam compreender, e aí a gente mudando essa cultura, ainda que existe no Brasil, né? De que criança, a gente vem vendo em muitos lugares, né, existem crianças aí com 2, 3 anos sendo alfabetizadas precocemente, né? Então, para que a gente possa ir desconstruindo esse entendimento de que essa escola da infância é uma escola que vai muito além dos processos, né, da leitura e da escrita, mas que também existe o brincar, existe o corpo, existe todas as experiências da dança, da música, do teatro, da poesia, né? Precisam estar no cotidiano desses processos. Então, para que isso aconteça, a base precisa chegar e não pode ser só nos momentos de formação continuada, né? Para a gente mudar essa concepção cultural, a gente precisa realmente conversar em muitos momentos, para além das formações, com todo mundo, com todos os profissionais e a comunidade escolar como um todo, né? Que ótimo. E professora, agora eu vou perguntar para as duas, vou começar aqui pela professora Marli. Existem peculiaridades no planejamento pedagógico da educação infantil e do ensino fundamental? E aí, se sim, quais as diferenças entre eles? Sim, existem diversidades e existe também semelhanças. Com a educação infantil, nós vamos trabalhar os campos de experiências, vamos focar nas interações, na brincadeira, na musicalização, na expressão corporal, nas atividades lúdicas, da dança, de atividades esportivas, da estimulação do desenvolvimento. E no ensino fundamental, sem perder de vista que todas essas atividades também são importantes para a criança dos anos iniciais, mas o enfoque já vai ser mais nos componentes curriculares, nas áreas de conhecimento. Mas é importante lembrar que também ainda estamos tratando com a criança. Tanto a criança na educação infantil quanto nos anos iniciais, ela vai desenvolver o seu potencial por meio sempre de atividades lúdicas, recreativas, prazerosas, mas vai ter aí um pano de fundo curricular mais específico do que na educação infantil. As semelhanças que as duas faixas etárias
elas vão estar articuladas, a BNCC, o referencial curricular, precisam estar articuladas, garantindo aí o direito de aprendizagem. Nós trabalhamos bastante isso no nosso contexto, que a educação infantil não é aquele lugar onde a mãe deixa a criança porque ela precisa trabalhar. Isso pode até passar pela cabeça da mãe, mas para nós que lidamos com a educação, nós temos que ter uma visão bem diferente. A criança está no momento muito rico, propício de desenvolvimento intelectual, motor, sensorial, de criar parâmetros de valores. Então, essa visão nós temos que ter também na educação infantil. A criança está aprendendo? Sim, aprende muito nas interações, na brincadeira. Para a criança é uma simples brincadeira, mas para o professor ele sabe qual o objetivo de aprendizagem está por trás de cada ação, de cada brincadeira, de cada interação. É importante frisar isso, que a faixa etária da educação infantil é belíssima e muito propícia para a aprendizagem, tanto quanto a faixa etária dos anos iniciais. Eu acredito, como a professora Marli colocou, que as peculiaridades estão mais relacionadas aos conteúdos e ao que os professores precisam realizar durante o próprio planejamento. Quer dizer, um professor que vai planejar na educação infantil, muitas vezes, ele, para além do planejamento, ele vai precisar se organizar em termos de materiais, né? De como organizar aquele espaço para promover a interação e a brincadeira para as crianças, né? Então, os professores eles vão precisar realizar durante os planejamentos, por conta da especificidade de cada etapa, coisas diferentes e diversas, e para isso eles vão precisar ter capacidades também diferentes, né? Enquanto profissionais. Mas é importante, acho que as grandes semelhanças e a importância daí de um planejamento também onde essas duas etapas dialoguem porque existem temas com muitos desafios para as duas etapas. O tema da transição entre a educação infantil e o ensino fundamental é um tema que tem um desafio muito grande, né? O tema como a brincadeira é um tema também, né? Quer dizer, não é porque a criança fez 6 anos e foi para o ensino fundamental que ela deixou de ser criança, né? Ela vai continuar brincando e isso precisa ser promovido pelo professor do ensino fundamental. Então, acho que há muitas semelhanças e a gente precisa promover muitos diálogos entre os professores das duas etapas, né, para que esses planejamentos possam ocorrer, né. A própria transição, quer dizer, a criança de 5 anos que saiu da educação infantil e está indo para o ensino fundamental, como é feita essa transição, né? Como é que é o diálogo com esse professor que vai receber essa criança? Ele vai ter essa documentação pedagógica da criança, ele vai conseguir, a partir do que já foi realizado com essa criança, né, promover daí essa transição com um pouco mais de facilidade, um pouco mais de amorosidade, né, e acolhimento para essa criança. Então, acho importantíssimo esse diálogo, né, entre as duas etapas. E aí, Vanélia, eu queria chamar a atenção para que o professor tenha toda essa predisposição. É importante as formações continuadas buscar isso e também as secretarias proporcionar condições. Então, o CEMEIS tem que ser aquele espaço onde você chega e tem muitos brinquedos, tem a brinquedoteca, tem o acervo da literatura infantil muito vasto,
que tem algo até de tecnologia, que é o momento da criança se inteirar e também o professor já trabalhar isso, da importância do bom uso. Então, os equipamentos, os materiais pedagógicos, o espaço escolar também, cabe às secretarias olhar com muito cuidado como estão os espaços onde ficam lá, se é período integral, de 8 a 9 horas por dia, crianças e professores. É um espaço acolhedor, propício à aprendizagem, cabe às secretarias também cuidar dos espaços, dos materiais didáticos, dos equipamentos, dos acervos, enfim. Ótimo, obrigada, professora, pela contribuição. E agora eu vou continuar com a senhora, professora Marli. Para que as atividades pedagógicas consigam ser cumpridas conforme o planejado e com qualidade, as questões administrativas também precisam estar resolvidas. Quais assuntos você destacaria para as secretarias ficarem atentas ainda nesse início de ano letivo? Quem está à frente de uma secretaria sabe bem do que eu vou falar, né? Para que o primeiro dia de aula aconteça, tem uma logística imensa antes dessa data, né? Nós precisamos saber se o espaço escolar está condizente, se tem algum reparo, algo emergencial que precisa ser corrigido. Precisamos saber se tem lá os materiais didáticos para o professor, se tem os equipamentos, os conjuntos escolares, conjuntos de refeitório, secretaria, enfim, se estão condizentes com a demanda, se temos professores e funcionários em número suficiente para atender também o número de alunos previsto, se o transporte escolar já tem a logística de todas as suas rotas já pré-estabelecidas, atendendo a todas as crianças que necessitam de transporte, se a merenda escolar já tem os ingredientes lá distribuídos em cada escola, se tem um cardápio pré-estabelecido, a logística é muito grande, né? Novembro, dezembro, janeiro, as secretarias estão trabalhando em busca de todo esse aprimoramento para que possa iniciar o ano letivo. A formação continuada da semana pedagógica vem assim, é a nossa essência, né? É o que nós temos que olhar com maior cuidado, essa é a função maior da escola, a função pedagógica, mas para que ela aconteça, toda a logística de acolhimento, para receber professores e alunos, também tem que estar revista, organizada, articulada, para atender bem, para atender com condições, com qualidade, a toda a equipe pedagógica de professores, a equipe de funcionários e alunos. De repente, a formação continuada foi bem a contento com os professores, os planos de trabalho docentes estão bem descritos, mas não tem a merendeira para fazer a alimentação. A escola não vai ter o seu desempenho da forma que deveria estar. Ou o aluno não chegou porque houve falha no transporte. Então, é o que eu chamaria atenção. Aqui os secretários sabem disso, é um olhar especial para todos os detalhes que vão interferir diretamente no processo para receber as crianças a partir do primeiro dia de aula. Toda essa logística tem que estar pronta. A escola tem que estar suprida em todos os segmentos para que ela possa desenvolver o trabalho pedagógico. Obrigada, professora. E sabendo que esse ano, né, haverá eleições municipais no segundo semestre, como fazer para que o clima de transição, de gestão, não afete a aprendizagem dos estudantes e nem o trabalho dos educadores? Bem, no município nós sentimos mais de perto essa questão política, está mais próximo, né? O prefeito está ali, a prefeitura está ali ao alcance, diferente das redes estaduais ou federais. E sempre tem os ataques
de olhar aquele pequeno detalhe que não está contento, então faz daquilo um motim, um movimento grande para críticas, para embates com visão estritamente política. Então, o que nós colocamos para os nossos gestores aí? Que trate isso com normalidade, que não perca o seu foco do bem atender da escola, de bem cuidar do processo pedagógico, de não deixar se melindrar por essas questões, mas ter firmeza de saber que está fazendo pelo certo. E, principalmente, o que eu acho assim, de mais forte, o que eu penso ser o mais forte, de não ter essa ruptura, né, esse fragmento no processo de eleição, é ter uma equipe forte, construída coletivamente. Quando você constrói um currículo envolvendo todos da escola, por mais que tenha mudança nos cargos, esse processo ele foi aprendido, ele fica. Se você passou uma noção de espaço escolar, de acolhimento para diretores, coordenadores, professores, com as famílias, tudo isso é uma construção que leva tempo, né? Até que toda a logística de uma secretaria ela atenda bem, que você tenha setores, equipes para atender bem cada problema que possa surgir, leva um tempo, e quando você faz coletivamente, isso fica muito forte. Cada equipe já sabe como se organizar, qual a sua função, qual o seu papel, mas conhece também a logística do total, onde cada um deve atuar e onde eu devo atuar, qual é o meu papel, qual é a minha função. Então, de mais forte que fica, eu acho que esse trabalho construído na coletividade é um aprendizado que vai permanecer e por uma longa data. E para você, Carol? Bom, eu quero crer que as transições políticas não irão afetar o trabalho dos professores e as experiências vivenciadas pelas crianças, né? Acho que a gente precisa avançar nesses processos. Eu concordo com a professora Marli quando ela diz que quando isso é construído de forma coletiva e quando a gente constrói um processo que a gente sabe que é para alcançar a melhor qualidade possível para a aprendizagem, né, das crianças, a gente não se submete a outro trabalho que não seja um trabalho com qualidade. Então, eu quero crer que a gente vai avançar nesses processos e nós somos bons em tantas coisas, né? Então, os processos políticos eles vão acontecer e os técnicos precisam permanecer, né? Queria aproveitar para indicar mais 2 livros, né, nesse processo aí de construção do PPP, principalmente para a educação infantil. A gente tem um livro antigo, de 2007, mas que ele é um livro, é um clássico, ele chama Currículo na Educação Infantil, Diálogo com os demais elementos da proposta pedagógica. Então, ele vai trazendo, é da professora Fátima Salles e Vitória Faria. Ele é um livro de 2007, se eu não me engano, tem uma segunda edição, mas ele vai trazendo, né, esse diálogo com todos os elementos da proposta pedagógica e de um currículo da educação infantil. E o livro Educação, Cuidado e Desenvolvimento da Criança de 0 a 3 anos, da professora Leila Oliveira Costa, é um livro recente, mas que também traz e garante aí um grande aprendizado na abordagem Pickler para as crianças de 0 a 3 anos, as secretarias que queiram compreender um pouco mais da abordagem, né, e desse cuidado que a gente precisa ter com as crianças do berçário. E um livro que já está aí há alguns anos, acho que é de 2015,
do Paulo Fock, que é Afinal, o que os bebês fazem nos berçários, que também é um livro interessantíssimo aí para quem está construindo as propostas pedagógicas. Tudo bem. E, assim, voltando à questão das eleições municipais, da questão da transição, pensando na importância desse assunto para a Secretaria de Educação, há pouco menos de um mês o Conviva atualizou os textos informativos da área de conteúdo de memorial de gestão. Então, para acessar, basta entrar na plataforma, colocar os dados de login e senha, clicar em conteúdos e em seguida memorial de gestão. Vocês vão encontrar diversas informações importantes para a Secretaria seguirem nesse ano, que é ano de transição. Então, acessa lá o conteúdo de memorial de gestão do Conviva. Eu queria deixar um espaço para considerações finais de vocês. Gostariam de deixar um recadinho? Quem quer falar? Posso começar? Claro. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, em nome do diretor Rafael Calu, lá da OEI, o convite. Queria dizer que a gente espera que as secretarias municipais, os professores que estão iniciando o ano letivo, iniciem com todo o gás, toda a sabedoria e para que esse ano de 2020 seja um ano que realmente transforme a vida das crianças e dos adolescentes aos quais os professores se empenham, né, para que a gente possa garantir a aprendizagem das crianças, dos bebês, das crianças bem pequenas e das crianças pequenas durante esse ano, que as experiências possam ser oportunizadas a partir das interações e das brincadeiras e que seja um ano belíssimo para a educação infantil e para os professores da educação do ensino fundamental. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela lembrança. Nós que agradecemos a sua presença. A gente, estou muito feliz de poder estar participando do diálogo aqui com a professora Marli também. Obrigada, Carol. Obrigada. Também gostaria de agradecer, Vanelli, mais uma vez o convite. Muito bom rever aqui a Carol e todos aqui da Undime. Dizer que nós estamos bastante engajados na implementação da BNCC e acreditamos ser ela o início de um sistema único de ensino que possa acontecer em todo o país. A BNCC, após sua implementação, ela vai garantir o direito de aprendizagem a todas as crianças e adolescentes, independente da sua condição social, econômica, independente da região onde ela está inserida. Então, acreditamos ser algo relevante de melhoria da qualidade de ensino e da garantia de direitos que estão previstos na Constituição. Então, que 2020 seja esse ano de que realmente ela chegue até a sala de aula, como disse a Carol, que ultrapasse até os muros da escola, que chegue às famílias, que todos estejam conhecedores e apoiadores de toda essa implementação. E que o ano eleitoral não seja empecilho para que a cada dia mais a educação nos municípios possam ser mais fortes, mais efetivas, garantindo a qualidade de vida melhor para todas as nossas crianças e adolescentes. Então, desejo 2020 de muito sucesso, de muito brilhantismo, que a educação nesse país, na verdade, é construída pelos professores, pelos secretários, pelos dirigentes, por quem está à frente de todo o processo. Então, que seja um ano de muito brilhantismo. Obrigada, professora. Obrigada, Carol. Chegamos ao fim de mais uma transmissão. Agradecemos a companhia de todos. Até a próxima. Esperamos vocês. E lembramos que esse vídeo vai ficar disponível na Galeria do Conviva e também no nosso YouTube. E esperamos vocês também no convivaeducação.org.br. Até a próxima.